página 2 da nossa apostila. Alguns conceitos. Número 1, vamos lá, número 1. O pessoal agora ficou animado. O café estava gostoso, gente? Estava bom? É. Animou assim de repente. Joia. Vamos lá, número 1, alguns conceitos. Eu estava explicando para alguns irmãos, aqui no intervalo, que nós justamente trabalhamos somente com princípios bíblicos nesta noite, porque nós não queremos correr o erro de começar com estratégias e nós engessarmos tais estratégias pensando, se nós não usarmos estratégia, a igreja não nasce. Esse é um dos erros, não apenas no Brasil, mas é um dos erros gerais, em que nós achamos que essa estratégia é a estratégia certa. Ou seja, trabalhar de porta em porta, ou de grupo em grupo, ou daquele grupo de tantas pessoas, daquela célula, etc. É só assim que nasce a igreja cresce. Esse é, no meu entender, um erro bíblico, porque a palavra de Deus nos dá princípios. E os princípios geram estratégias aplicadas de maneira diferente em lugares diferentes. Alguém mencionou aqui no intervalo sobre uma boa estratégia que é a evangelização de casa em casa. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, que é uma excelente estratégia. Mas a evangelização de casa em casa, ela funciona muito bem em grupos onde há casa e casa. Então, por exemplo, em grupos comunais, onde todos moram em apenas uma só casa, então você não vai evangelizar de casa em casa. Então, uma evangelização de porta em porta funciona bem em um grupo onde há portas, não é isso? Mas, por exemplo, casa em casa, em grandes condomínios de luxo, com aqueles prédios luxuosíssimos, você não vai conseguir entrar naquele prédio e bater de porta em porta. Não é? Você não passa nem do interfone. Se insistir, chega uma viatura em 5 minutos. Mas outras estratégias funcionam bem. Trabalho universitário em contexto pós-moderno e pós-cristão. Você não trabalha em grupo, só individualmente. É 1 a 1. Você tem que conseguir 1 a 1. Porque é uma cultura pós-moderna e pós-cristã altamente individualizada, e somente depois de 1 a 1 você começa a juntar um grupinho aí em um segundo momento. Então, nós trabalhamos nesse dia, nessa noite, com princípios bíblicos que nós entendemos necessários para a evangelização e plantio de igreja, e a partir de amanhã trabalharemos com estratégias mais sujeitas aos princípios bíblicos. Está claro, gente? Uma outra pergunta, estou aqui sintetizando as perguntas, porque algumas, aliás todas, mas sintetizando algumas são bem interessantes, eu acho que para todos. Alguém me perguntou assim, sempre tem alguém com uma pergunta teológica difícil, não é? Alguém fez assim, Ronaldo, mas o chamado ministerial de Deus para uma pessoa, esse chamado é irresistível? Bem, o chamado de Deus para a salvação é irresistível. Agora, a vocação ministerial, como qualquer área da vida cristã, está sujeita ao erro humano. Deus pode ter uma pessoa ideal para você se casar e você pode se encantar por outra moça. Deus falou, essa não é a moça para a sua vida, você peca e casa com a moça errada. Deus permite. Da mesma maneira, Deus pode te vocacionar para você ser pastor, você se encanta aí com uma outra atividade, etc, etc, e Deus permite que você passe a vida naquela atividade e você erra. Me lembro que eu preguei em uma igreja em Manaus, anos atrás, e no final nós falamos, vamos orar pelos que Deus chamou para a obra missionária, e vieram à frente alguns adolescentes, assim, um grupo de adolescentes, e veio à frente uma senhora. E eu pensei, é a avó de um dos adolescentes. E oramos ali, eu percebi depois, e ela me falou que não era a avó de ninguém, ela era uma mulher, e ela disse, pastor, eu tenho hoje, eu acho que era assim uns 80 anos de idade, eu tenho hoje 80 anos de idade, digamos. Com 15 anos de idade, Deus me chamou para a obra missionária, mas eu não fui. E eu sabia que Deus havia me chamado, mas eu me envolvi com outras coisas que não eram de Deus na minha vida, passei a vida inteira, estou hoje com 80 anos de idade, será que é tarde demais para mim? Eu disse, eu acho que nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para as coisas de Deus. Então, se Deus está falando com a irmã, Deus tem uma vocação para a irmã, Deus pode usar.
A última notícia é que essa senhora, com mais de 80 anos de idade hoje, né, que já foi alguns anos atrás, está servindo como missionária entre Ribeirinho, subindo e descendo lá o rio Amazonas de barco, né? Então, assim, eu creio que é possível Deus vocacionar alguém e este errar o caminho, é possível, porque é possível pecar. Deus permite o pecado e é por isso que o pecado, então, acontece. Agora, o chamado para a salvação é irresistível e isso aí é um outro seminário em outro dia. Então, vamos lá. Número 1, evangelho. Evangelho, identidade e natureza. A influência secularista, liberal, e eu pincelei isso no culto de domingo à noite, mas vou tentar esmiuçar um pouquinho nos próximos 10 minutos, é que essa influência secularista, liberal, reducionista da teologia do evangelho na década de 50, nos Estados Unidos, passou a igualar evangelho à igreja. Isso contaminou e corrompeu o nosso conceito, não de igreja, mas o nosso conceito de evangelho. Isso é tão forte que tudo que a igreja faz para a igreja crê que é evangelização. Isso é tão forte que há denominações brasileiras que gastam bastante dinheiro colocando 30 outdoors em uma cidade com o nome da igreja, logomarca da igreja e figura e foto do templo da igreja, só isso, e eles colocam lá no orçamento, gastamos R$75 mil com evangelização. Agora, não é pecado, imagino eu, se eles tiverem dinheiro de sobra para fazer isso, divulgar o templo da igreja, o nome da igreja, a logomarca da igreja e os pregadores da igreja, mas isso não é evangelização, porque o evangelho não é a igreja, o evangelho é o Senhor Jesus. E é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, não é isso? Que nós já lemos, nós falamos no domingo à noite, também na introdução, com os nossos pressupostos teológicos no curso de antropologia, mas Romanos capítulo 1, Paulo deixa bem claro que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para ele utiliza uma terminologia aqui específica que é Evangelion tu Theou, que é o evangelho de Deus. E ele vai repetir isso em todas as suas, ou quase todas as suas cartas. O evangelho que é o evangelho de Deus, pensado em Deus, fomentado por Deus e proclamado por Deus. É o evangelho de Deus. E ele vai explicar que esse evangelho foi prometido. E ali ele utiliza a expressão epangelia, que é promessa, e evangelion, que é evangelho. E as duas têm a mesma raiz, ou uma raiz parecida. E o evangelion é o cumprimento da epangelia, ou seja, o evangelho é o cumprimento da promessa. Houve a promessa de um Messias para todos os povos, esse Messias encarnado é o Senhor Jesus, e o Evangelho que é Jesus é o cumprimento da promessa. Então o Messias é o cumprimento da promessa, e o Messias não é a igreja, concordam comigo? O Messias não é o missionário, o Messias é o Senhor Jesus. Então, conhecer Jesus, aliás, conhecer o Evangelho é conhecer Jesus nas Sagradas Escrituras, que nós podemos fazer isso. Viver o Evangelho é viver Jesus no nosso dia a dia, e pregar o evangelho é pregar Jesus. Parece um ensino bastante simples, talvez aí os estudantes de teologia estejam pensando, Ronaldo está falando esse negócio aí, um negócio que é óbvio, o evangelho é Jesus, nós aprendemos isso aí no primeiro dia de teologia, mas é extremamente importante para nós missionários e evangelistas, porque porque há uma implicação estratégica, esse pressuposto bíblico e teológico, se eu acho que o evangelho é a igreja, ao anunciar o evangelho, eu irei anunciar quem? A igreja, e não Jesus. Isso tem acontecido abundantemente. Gente, tem muito missionário que ao fazer uma consultoria sobre plantio de igrejas, o que está acontecendo aqui, por que o pessoal não se converte, por que a igreja aqui não nasce, esse pessoal é duro de coração, falta metodologia aí antropológica para identificar aí os pontos principais comunicacionais, será que aí é um termo linguístico que está faltando, etc. E a conclusão da consultoria é a seguinte, vocês não estão evangelizando. Mas como nós não estamos evangelizando? A gente já falou, ensinou como que é ser uma família cristã, que aí o marido ele trata bem a esposa, que aí os pais ensinam os filhos obedecem aos pais. Mas nós já falamos que a gente precisa cantar esses cânticos aqui, canta assim e de pé em adoração a Deus.
E a gente já ensinou que a gente precisa memorizar esses versículos, etc, etc. Mas se nós não falarmos claramente quem é Jesus e o que Ele fez por nós, nós não evangelizamos. É simples assim. Se nós não falarmos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, não há evangelização, visto que a evangelização é o Senhor Jesus. Então eu gosto assim de, nessa altura, quando tem tempo, fazer um exercício, pensar assim, você tem 5 minutos para evangelizar uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida. O que você faz? Conte resumidamente a história de Jesus. Não há nada mais assertivo do que isso. Você contar resumidamente em 5 minutos, você não pode contar toda a história de Jesus. Com isso você está evangelizando. E eu diria mais, uma das maiores barreiras para o plantio de igrejas é a falta de evangelização de muita gente que fala demais sobre a igreja. Eu acho que há aí um princípio bíblico por trás disso. Nós precisamos aprender a falar menos sobre nós e mais sobre Jesus. Menos sobre os templos e mais sobre o reino. Menos sobre as denominações e mais sobre conversões. Menos sobre os nossos pregadores e líderes e presidentes e teólogos e mais sobre a história do Senhor Jesus. Especialmente nós missionários. Nós precisamos assegurar que o povo entendeu quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Qualquer outra coisa que você fizer é bônus, tá bom? É bônus, mas isso você precisa fazer, porque o Evangelho é Jesus. E este Evangelho que é Jesus, ele cativa os corações a partir da palavra pregada. Lembram-se de 1 Tessalonicenses 1,5, a partir da palavra pregada, porque Deus quer que este Evangelho seja comunicado pelos seus filhos, mas há conversões a partir do poder de Deus. Então nós podemos pregar a mesma coisa 50 vezes, nada acontece, mas podemos falar algo uma vez, se Deus se manifestar, pessoas se convertem. E às vezes isso é frustrante. É frustrante. Eu conversei com um missionário algum tempo atrás, missionário entre indígenas. Ele falou: Ronaldo, eu estou aqui, mas estou meio frustrado. O que aconteceu? Rapaz, eu trabalho na tribo tal, na aldeia tal, eu estou lá ali mais de 10 anos certamente. Estou lá há tantos anos, não me lembro bem, mas mais de 10 anos. Aprendi a língua, eu estudei a cultura, eu preguei o evangelho para todo mundo, na própria língua, na língua do coração, falo bem a língua, entendo bem a cultura, evangelizei cada pessoa ali da minha aldeia, pelo menos assim, umas 15, 20 vezes cada pessoa, evangelizei. E as pessoas não se converteram, morei entre eles, passei ali um sufoco com a minha família, mais de 10 anos, aí eu fui viajar, saí de férias com a minha família, cansado, voltei depois de 2 meses, quando cheguei lá, o cacique assim, todo contente, disse: rapaz, você não sabe o que aconteceu, passou um barco aqui, desceu um homem, não falava a nossa língua não, mas a gente conseguiu um intérprete, ele conversou com a gente meia hora, a gente se converteu. Aí o missionário falou: Ronaldo, era para eu estar muito alegre, mas eu quero confessar, eu estou frustrado. 10 anos de trabalho, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia, cada um faz uma parte do negócio. O povo se converteu porque ouviu a palavra também por aquele missionário, e Deus trouxe aquele outro homem lá também valente no barco para pregar a palavra em meia hora. Tudo é reino de Deus. Nós é que somos personalistas demais, falamos: nós plantamos esta igreja, esta minha igreja, eu plantei na década de 90. Nós queremos assim personalizar. Essa visão bíblica paulina é visão do reino. O que acontece é pelo poder de Deus. O que acontece é porque o Espírito Santo age. E quanto a nós, olhe, irmãos, pleroforia, lugar certo, hora certa, fazendo o que Deus quer. Quanto à identidade, olhem comigo a apostila, quanto à identidade, anotem aí: o Evangelho é Jesus. Eu acho que isso aí simplifica bem. Quanto à identidade do Evangelho, o Evangelho é Jesus. Quanto à natureza, número 1, o Evangelho jamais será derrotado, pois ele é Cristo. O Evangelho vai sofrer oposição, os pregadores missionários podem ser perseguidos, mas o Evangelho que vai ser caluniado, mas ele jamais será derrotado. O Evangelho é Jesus, jamais será derrotado. O Evangelho, por natureza, ele é vitorioso. O Evangelho, por natureza, ele é transformador. O Evangelho, por natureza, ele confronta o homem em sua própria cultura. O Evangelho, por natureza, ele tem vida, é o próprio Senhor Jesus. Nós não somos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, e nós devemos viver o Evangelho.
devemos fazer isso querigmática e martiricamente, com a nossa fala e também com a nossa vida, e fazendo isso ao mesmo tempo. Estão me acompanhando, gente? Ao mesmo tempo. No momento que nós falamos e nós vivemos, e este evangelho, então, que é vivo, que é o Senhor Jesus, que é o poder de Deus, que se manifesta, este evangelho jamais será derrotado, pois ele é o Cristo. Número 2, o evangelho não é o plano da igreja para a salvação do mundo. O evangelho é o plano de Deus para a salvação da igreja. Então o evangelho não é um plano que a igreja construiu para salvar o mundo. O evangelho é um plano que Deus construiu para salvar a sua igreja, onde a sua igreja está ou irá estar. Então esse plano de Deus, Deus tem um plano, Deus encarnado é este evangelho, essa promessa que foi cumprida, e este evangelho, esse Deus encarnado, proclamado e vivido, ele se torna conhecido o suficiente para que haja conversão e verdadeira transformação. Pessoas se convertem, se juntam, e igrejas assim nascem. Número 3, o evangelho não deve ser apenas compreendido e vivido, ele deve ser pregado. É parte da natureza do evangelho ser transmitido. E é por isso que nós falamos, se alguém pediu aí para eu repetir, vou repetir, que o evangelho ele é supracultural, porque ele define a cultura e não o contrário. Ele é multicultural, porque ele traz ao redor de Jesus pessoas de todas as culturas, povos, línguas, tribos e nações. Ele é intercultural, porque essas pessoas ao redor de Jesus têm comunhão, dialogam, convivem, é a igreja. Ele é cultural, porque Jesus, o evangelho encarnado, se revelou em nossa história, em nossa cultura. Ele é transcultural, porque este evangelho que é Jesus deve ser levado de uma cultura para outra cultura. E ele é contracultural, porque o evangelho que é Jesus confronta o homem em sua própria cultura e provoca mudanças. Então este evangelho supracultural, multicultural, intercultural, cultural, transcultural, contracultural, é o Senhor Jesus, o evangelho de Deus. Muito bem, página 3, viramos uma página, olha aí, coisa boa. Página 3, igreja, identidade e natureza. Nós precisamos pensar bem. Esse curso é um curso de plantio de igreja. Então nós temos que entender de maneira assim bem aprofundada duas coisas. A primeira delas é evangelho e a segunda delas é igreja. Nós vamos plantar igrejas, então aí nós precisamos entender o que significa biblicamente igreja. O termo grego para a igreja é eclesia, que é um termo que é formado por duas partes. A primeira é a preposição ek, que significa para fora de, e a segunda eclesia vem de kalel, que é o verbo chamar. Então, eclesia, igreja, etimologicamente, significa chamada para fora. Então, aí parece uma coisa meio paradoxal, mas essa é a ideia etimológica de igreja, chamada para fora. Parece-me que o termo igreja, eclesia, no Novo Testamento, está realmente associado a um conjunto, um grupo de pessoas, nesse caso, ao redor do Senhor Jesus, mas conscientes de uma missão. Então, a ideia de enclausuramento é uma ideia puramente humana. E essa ideia humana e também carnal, temerosa, se manifestou em Jerusalém quando o Espírito Santo desceu e o povo continuou onde estava, e aí Deus permite ou induz uma perseguição em Atos capítulo 8, e aí a igreja de fato começa a se dispersar, e ser igreja no sentido de igreja em missão. Eu diria então que uma igreja que não tem uma consciência de para fora, ela não é plenamente, biblicamente igreja, falta alguma coisa. Então essa eclesia é justamente o conceito mais etimológico bíblico de igreja. Me lembro que muitos anos atrás, na Grécia, em Atenas, havia ali alguns grupinhos de estudantes gregos que estavam para fazer uma pesquisa para o governo, para a universidade ali em Atenas. Eu estava por ali, estava estudando grego com algumas pessoas e juntei ali com aqueles jovens para poder participar, aprender um pouco mais e etc. E aqueles jovens estavam
formando aqueles núcleos de pesquisa, mais ou menos como assim um IBGE, mas uma coisa mais rápida e também mais informal. E eles ficavam a cada dia 40 minutos ali reunidos, programando o que eles iriam fazer ao longo do dia. Então tinha um líder, etc., conversava, mostrava ali o significado daquela pesquisa, todo mundo tirava dúvidas, assim por diante, 40 minutos, no máximo 1 hora, e passavam o resto do dia nas ruas fazendo a pesquisa. Como eles chamavam essas células de pesquisa? Eclesia. O conceito grego de eclesia, de igreja, é justamente isso. É um grupo que se junta para cumprir uma missão. Então, uma igreja que não está em missão, uma igreja que vive só para a igreja, parece-me que não é uma igreja biblicamente completa. E aí nós olhamos Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vemos que há aqui algumas marcas de uma igreja. Aliás, perdoe-me, eu pulei um pouquinho quanto à natureza, mas estamos ainda quanto à identidade. É necessário nós entendermos que esta igreja, ela é uma igreja com um propósito, com uma missão para fora, mas a igreja em si não é, preste atenção nisso, a igreja não é um programa, a igreja não é instituição, a instituição pode fazer parte da igreja, mas a instituição não é igreja, e igreja não é templo, 3 coisas que não são igreja, nem programa, nem instituição e nem templo. E parece que nós estamos falando coisas assim tão óbvias, e são tão óbvias, mas eu creio que são importantes, porque quando nós damos um seminário sobre plantio de igrejas para missionários de campo, às vezes, quando nós temos mais tempo, nós fazemos umas avaliações. E uma das avaliações é a seguinte: você vai pegar um papel, uma caneta, e você tem 5 segundos para desenhar o que nós falamos. Vou falar 5 coisas. Eu falo uma, você desenha, 5 segundos, falo segundo, você desenha, etc, etc. E um dos desenhos, quando eu falo, ele tem 5 segundos para desenhar, eu falo igreja, e ele desenha. De 10 missionários de campo, plantadores de igreja, 9 para a igreja desenham um templo com a cruzinha em cima. Porque no nosso imaginário, igreja é construção. Isso tem um efeito extremamente influenciador das nossas estratégias, porque se no meu imaginário coletivo eu acho que igreja é construção, eu vou gastar o meu tempo, o meu dinheiro e o meu suor fazendo o quê no campo missionário? Construindo. Algumas pessoas, num plano mais internacional, algumas pessoas dizem, os brasileiros são ótimos missionários. E os sul-coreanos também são ótimos missionários, porque brasileiros e sul-coreanos, eles têm bastante, assim, euforia e persistência no campo missionário. Mas há ali um grande erro, que é um erro entre brasileiros e entre sul-coreanos, que é o encantamento com a igreja como estrutura. Parece-me que missionários que vêm de países onde a igreja é fraca, eles não estão encantados com a igreja, nem com a estrutura da igreja. Então, eles estão muito abertos para evangelizar pessoas, discipular pessoas. Mas pessoas ou missionários que vêm de igrejas que são fortes, muito bem estruturadas, organizadas, com culto muito bem organizado, assim por diante, um templo muito bem construído, parece-me que encantados com a igreja, eles querem reproduzir lá o que eles têm ali na sua terra natal. Então, este é um erro entre missionários brasileiros e sul-coreanos que tem sido apontado internacionalmente em nossos dias. Reproduzimos um modelo de construção ou de organização ou de instituição eclesiástica e não realmente plantarmos igrejas. Gente, igreja é formada por quê? Por pessoas, por gente. Então, se você é um missionário plantador de igreja, saiba o seguinte: em primeiro lugar, você precisa se envolver com gente. É lá fora que você planta igreja, não é na sua casa, não é no Facebook, não é ali no Google, não é ali no celular, etc. E nem fazendo uma pós-graduação PhD sobre plantio de igreja ali no seu gabinete. Tudo isso pode ser importante, pode ser usado por Deus, mas isso não planta igrejas, porque nós precisamos gastar tempo com gente. Isso é óbvio, mas é igualmente importante pelo seguinte: se nós fizéssemos uma avaliação, nós temos feito isso nas consultorias, mas não num curso mais rápido como este.
Mas se nós fizéssemos uma avaliação com plantadores de igreja nos campos, talvez um dos principais problemas seja a falta de tempo que o plantador de igreja gasta com o povo local. Especialmente quando ele trabalha em equipe. Ele gasta muito mais tempo com a sua própria equipe. Todo dia tem um aniversário, todo dia tem uma festinha, todo dia tem uma conversa, todo dia tem 3 reuniões. Eles têm uma reunião para decidir um negócio, outra reunião para avaliar a decisão que foi tomada, outra reunião que é para avaliar a avaliação. Então, fica ali aquela reunião e o povo está animado porque no nosso inconsciente é isso mesmo, é muito mais gostoso a gente estar entre gente que é crente como nós, que é missionária como nós, que está ali, que canta o parabéns e come o bolinho como nós, e por diante, do que nós estamos com o povo local, que fala outra língua, ou tem outra cultura, ou mora de outra maneira, e assim por diante. Eu costumo dizer o seguinte: trabalho em equipe tem que ser muito bem observado. A equipe pode ser uma bênção para a equipe, mas a equipe, se não tiver consciência de ministério, a equipe pode não ser efetiva ministerialmente no plantio de igrejas. E é por isso que missionários pioneiros isolados sofrem mais do que os que trabalham em equipe, mas plantam mais igrejas. Já pensaram nisso? Sofrem mais. E aí quem tem aí uma veia pastoral como Iraque Silvério vão falar, mas aí tem que ter um cuidado pastoral, tratado missionário, né? Então tá certo, então vamos trabalhar em equipe. Mas equipes que não possuem essa consciência de intencionalidade, de relacionamento com o povo local, ela tende a se enclausurar. Por que essa equipe faz isso, irmãos? Equipes missionárias que deveriam estar se relacionando com o povo local, mas passam em média 8 horas por dia com a própria equipe, apenas em média meia hora por dia com o povo local. Por que isso acontece? Minha pergunta é retórica, não quero ouvir. Está reproduzindo o que eles vivem na igreja. Igreja, crente que só conversa com crente, crente que só se encontra com crente, crente que tem 15 vizinhos em seu prédio, 2 vizinhos são crentes, ele só vai nos apartamentos dos 2 crentes. Crente que tem ali 15, 20 pessoas em seu escritório ou no seu local em que ele trabalha, mas tem ali 3 crentes. Ele só conversa, só almoça, só lancha, só tem comunhão com os 3 crentes. Nós precisamos de comunhão. Nós vamos ver que quanto à natureza, nós precisamos também de comunhão. Mas para plantar igrejas, nós precisamos ser uma eclesia, chamados para fora, envolvimento em missão. A igreja local precisa ser assim. E nós, missionários, precisamos ser assim. Um dos maiores erros missionários tem sido gastar pouco tempo com o povo local. E sabe por quê? Vou falar aqui como missionário. Sabe por quê que a gente gasta pouco tempo com o povo local? Porque é desconfortável. Você está cansado de falar uma língua que não é a sua? Cansado de lidar com a cultura que não é sua? Cansado de ficar se vigiando o tempo todo para você não errar naquela cultura? Você está cansado de estar num ambiente menos confortável do que o seu, você quer relaxar. Um dos maiores erros tem sido a ausência de um relacionamento prolongado e efetivo com o povo local. Nós temos um trabalho, aliás, nós temos morado lá na região amazônica já há alguns anos, a equipe Amanagé trabalha com indígenas e há diversas equipes de outras missões e outras igrejas que trabalham com ribeirinhos. E nós temos percebido o seguinte: há uma reclamação de comunidades ribeirinhas, de barcos que passam pelas comunidades para evangelizar, se as pessoas daquele barco não descem na comunidade. Eu tenho ouvido de maneira recorrente essa reclamação. São barcos que param e eles têm um programa, eles têm ali uma atividade social, cortam o cabelo, fazem isso, fazem aquilo, etc., mostram o filme de Jesus, mas tudo é no barco, barco grande, às vezes o barco é climatizado, às vezes o negócio é estruturado, tudo é no barco. E ali os ribeirinhos são chamados para virem ao barco, eles participam, ouvem, etc., tudo é interessante, eles descem. Quando a gente passa, conversa com o ribeirinho, eles falam assim: olha, esse pessoal aí, não sei se eles realmente têm interesse na gente. Por quê? Eles não foram na nossa casa. É muitíssimo importante o relacionamento da igreja com a não igreja. É muitíssimo importante o relacionamento do missionário com aquele que ainda não é crente no Senhor Jesus. Nós vamos ver que uma das estratégias de Paulo foi se relacionar de maneira ampla com quem não é crente e não colocar todas as fichas em um só lugar.
Então, sabe aquela pessoa que você acha, você chega numa comunidade, seja numa aldeia, numa cidade, num bairro, ou numa universidade, você começa a evangelizar, querendo plantar uma igreja, e você começa a evangelizar, e depois de 3 semanas, aquela família é a família mais promissora. Já tiveram essa experiência? É aquela família que faz todas as perguntas sobre a Bíblia, ouve todos os seus sermões e pregações, e te acompanha em todo lugar, e você pensa, não vou fazer mais nada com ninguém, me relacionar com mais ninguém, só com esse pessoal. Essa é a família promissora. Este é um dos grandes erros. Essa é a família que vai te acompanhar, ouvir tudo por 15 anos, nunca vai se converter. Muitas vezes é isso que acontece, você não sabe quem vai se converter, você tem que lançar semente em todo lugar. Às vezes a pessoa mais dura de coração é a pessoa que vai se converter e vai ser o líder que Deus vai usar naquela comunidade. Então tem que evangelizar de maneira pulverizada e ampla. O primeiro trabalho do missionário plantador de igreja é ele se relacionar de maneira ampla e pulverizada com todos, a todo momento. Depois, em um outro momento, quando há convertidos, vai passar por discipulado, aí você começa agora a focar um pouco mais. Igreja é formada por gente que ama e segue o Senhor Jesus. Muito bem, quanto à identidade, vamos lá. Quanto à identidade, estão aí me acompanhando na apostila? A igreja é estão acompanhando. A igreja é a comunidade dos redimidos, então é gente, não é templo. Muito bem. Eu falo às vezes tanto isso, que num curso alguém disse, Ronaldo, você é contra templo? Eu falei, não, sou a favor, olha aí um templo bonito como esse, servindo, e graças a Deus serve, como essa igreja, tantos movimentos de Deus, inclusive para treinar plantadores de igreja. Templos podem ser muito bem utilizados, mas construções, elas não formam igrejas. Gente convertida forma a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a comunidade dos redimidos. Para plantar igrejas, nós precisamos nos envolver com gente nas ruas onde as pessoas estão. Me lembro que entre os concombas lá em Gana, vou dar alguns exemplos porque foi a nossa experiência mais prolongada de plantio de igreja. Entre os concombas de Gana, nós tivemos a oportunidade de viver e aprender muito com aquele povo amável, hospitaleiro, assim, nós temos ali amigos mais chegados que irmãos até hoje. E nós tivemos uma experiência interessante. Primeiro foi o seguinte, nós chegamos lá e quando eu cheguei, nós fizemos várias viagens e não conseguimos chegar na aldeia. E uma vez eu fui sozinho e cheguei pela primeira vez, a pessoa que me recebeu era o vice-chefe da aldeia. A pessoa mais simpática da aldeia, sem eu falar uma língua do povo, ele me pegou, ele também não falava nenhuma palavra numa língua que eu sabia, ele pegou a minha mochila, levou para a casa dele, me deu ali um inhame gostoso ali para comer, etc., e me colocou num local para eu dormir, já era assim de tardezinha. Ele que me recebeu e é o nosso grande amigo, o cara que mais abriu as portas para o evangelho em toda aquela região, nunca se converteu até hoje, até hoje. O feiticeiro que era o Mebá, que era o nosso opositor, onde a gente ia pregar o evangelho, ele ia atrás para atrapalhar. Foi o cara que mais ouviu o evangelho, porque todo lugar que a gente ia, ele ia atrás para atrapalhar, então ele estava presente. E ali ele ouviu o evangelho, e a gente tinha até medo de falar Mebá, porque ele era um guardião de um fetiche ligado a um espírito chamado Grumadi, e na cultura concomba era o único espírito que conseguia matar, então a gente tinha um certo medo do Mebá, e um dia eu estava lá tomando banho lá na palhoça deste senhor lá, do vice-chefe, que era o mais simpático, que nunca se converteu, amigão nosso, tomando banho lá e eu ouvi o pessoal gritando, falando, rapaz, o Mebá perdeu o juízo, ele agora ficou louco. E eu acabei o banho, me vesti rapidamente, o pessoal já estava correndo, eu corri junto, e lá estava a multidão ao redor do feiticeiro Mebá, e o Mebá embaixo daquela árvore, ele gritava e pulava. Ele gritava, dizia assim, concó, cocó, que significa agora eu entendi, agora realmente eu entendi. E a minha primeira impressão foi o seguinte, um homem está possesso, feiticeiro, gritando e pulando embaixo de uma árvore, você não quer se aproximar, não é verdade? O homem está possesso, e eu fiquei ali com aquele jeitão presbiteriano, eu estou aqui em oração, para que Deus possa realizar a sua vontade, e ali pensando, um assembleiano aqui ia resolver esse negócio, né? Por isso que eu creio em equipes interdenominacionais, um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. Não tinha assembleiano, eu fiquei ali olhando, etc.,
E aí me aproximei um pouco, e Mebá gritando e falando, cocó, não, nhum, cocó. E de repente, alguém tem a ideia, lá entre eles, não eu, de perguntar: você entendeu o que, Mebá? E ele parou. Eu me lembro da expressão dele até hoje. Ele olhou assim para a turma ao redor, e eu já estava mais próximo. E lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. Ele disse: agora eu entendi que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele me ama e Ele será a minha salvação eterna. Eu me lembro muito bem dessa expressão, porque foi feito um hino com essa expressão e cantado até hoje entre os concombas. Eu entendi que Deus é o Todo-Poderoso. Ele me ama e Ele será a minha salvação eterna. Um homem se converteu sozinho embaixo da árvore. Isso é para humilhar plantador de igreja. Não é isso? Eu estava pregando, inclusive, depois do sermão, assim, modéstia à parte, Deus usou poderosamente, as pessoas se converteram. Não, o cara se converteu. Como é que foi a conversão do primeiro ali entre os concombas da sua região? Rapaz, sozinho. Sozinho, embaixo de uma árvore. Meus irmãos, nós precisamos espalhar a semente do Evangelho entre os que não são do Senhor Jesus ainda, porque nós não sabemos quem Ele está chamando. Então espalhar de dia e de noite, perto e longe, tudo ao mesmo tempo. O bom plantador de igreja, ele espalha e longe a semente do Evangelho. Então no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí depois alguns se convertem, aí ele continua espalhando, mas aí ele vai ter que discipular, e ele diminui um pouco o ritmo, ele vai discipular e depois vai ter que juntar o povo lá em verdadeira adoração, e tem um culto, mas o bom plantador de igreja tem um culto, mas não deixa de evangelizar. Interessante, quando a gente se aproxima de um campo missionário e conversa com um plantador de igreja, a gente às vezes, Rossana e eu, nós temos umas perguntas que nós fazemos assim para ver se o coração dele é um coração de um plantador de igreja, não é? E geralmente a gente faz essas perguntas, e uma das perguntas que nós fazemos é o que ele está vendo naquele lugar. E quando a pessoa não é, você falou sobre o Jaime, não foi ontem? Quando a pessoa não tem plantação de igreja no coração, a pessoa vê só problemas, não é isso? O que você está vendo nesse lugar? Estou vendo que o sinal de internet não é perfeito. Aliás, não consegui fazer o download daquele filme em 15 minutos como eu desejava. Estou vendo aqui que o seguinte, está muito longe, a farmácia aqui não tem o medicamento que eu preciso toda semana, e esse negócio não dá para mim. Agora, o plantador de igreja, ele tem um coração, primeiro no Senhor Jesus, segundo no povo. Não é no povo crente não, é no povo que não é crente. E aí ele fala o seguinte: olha, o que eu estou vendo aqui é porque fulano de tal me convidou para tomar café da manhã, amanhã na sua casa, e eu acho que é Deus abrindo a porta para evangelizar. O que eu estou vendo aqui é que o meu vizinho, ele está assim, com a cara feia para mim, porque ele sabe que eu sou crente e vim plantar uma igreja, mas ele já começou a me perguntar alguma coisa da Bíblia. É Deus movendo o coração daquele povo. Então, daqui a pouco, aquele cara que mora até meio longe, ele vende ali a sua casa, como ontem. Ontem eu falei numa igreja aqui em João Pessoa, e um dos pastores jovens da igreja disse: Ronaldo, foi enviado por essa igreja para plantar uma igreja na periferia aqui de João Pessoa. E é uma periferia pesada aqui em João Pessoa. Não vou me lembrar aí o nome da periferia, mas pesada aqui em João Pessoa. E eu, pastor aqui dessa igreja, e tive que ir para aquela periferia pregar o evangelho. Mas depois eu pensei, ir lá todo dia ou toda semana pregar o evangelho é fácil. Aí eu e minha esposa e nossos 2 filhinhos pequenos, nós aí oramos, eu e minha esposa, nós oramos, resolvemos mudar para aquele lugar, alugamos uma casa para morar naquele lugar. Aí o povo começa a perceber o seguinte: tem alguma coisa diferente. Ele quer se relacionar, ou eles querem se relacionar conosco. Plantio de igrejas é um processo que se dá a partir de um relacionamento intencional para a evangelização. Tá bom? Vamos resumir. Plantio de igrejas é um processo que se dá a partir de uma busca intencional por relacionamento para a evangelização. Quanto à identidade, a igreja não é uma sociedade alienante. A igreja também não é uma comunidade, aliás, a igreja é uma comunidade sem fronteiras, portanto, fatalmente missionária. A missão maior da igreja é glorificar a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a igreja, e parece assim que, para alguns talvez parece que pode destoar, mas não destoa. Pelo seguinte, nós estamos em um curso de plantio de igreja, de igreja, não é isso? Nós precisamos entender aí o que a Bíblia nos fala sobre a igreja. A missão da igreja é glorificar a Deus. E o jeito de glorificar a Deus é desglorificando o homem
e desglorificando a própria igreja. Quando nós estamos nos glorificando demais, nós somos o centro da nossa atenção, o centro do nosso trabalho, o motivo do nosso dinheiro e assim por diante. Quando nós glorificamos a Deus, nós colocamos dinheiro, tempo e trabalho onde Deus quer que nós coloquemos. Agora preste atenção nisso. A prioridade do seu ministério é definida por 3 coisas. Onde você investe o seu tempo, dinheiro e esforço. Não no que você ou eu diz que é a sua prioridade. Alguém pode falar, minha prioridade, plantio de igreja aqui, é me relacionar com o povo. Mas o que vai definir a prioridade não é o que nós falamos, é se nós estamos investindo tempo, dinheiro e esforço naquilo. Onde nós colocamos nosso tempo, dinheiro e esforço, é aí a nossa real prioridade. Muito bem, quanto à identidade, a igreja é a comunidade dos redimidos. Ela não é uma sociedade alienante que tira a pessoa do seu contexto de vida e trabalho. Ela é uma comunidade sem fronteiras, portanto, fatalmente missionária, e a missão maior da igreja é glorificar a Deus. Quanto à sua natureza, Atos capítulo 2 nos pinta aí, ou nos traz as marcas de uma igreja, biblicamente falando. Essa igreja, em Atos capítulo 2, versículo 40 em diante, é uma igreja koinônica, orientada pela comunhão, koinonia, comunhão, chamamos de koinônica. É uma igreja proclamadora do evangelho, portanto, chamamos de querigmática. É uma igreja que tem testemunho, vida daquilo que prega, de martírio, testemunho, vida, chamamos então de igreja martírica. É uma igreja que tem vida de oração, de proseirê, de busca em oração a Deus. É uma igreja proséitica. É uma igreja que ama a palavra de Deus, é uma igreja escriturística. É uma igreja que serve com paixão, é uma igreja diácona. É uma igreja que pastoreia o seu povo, portanto é poimênica, e é uma igreja cuja vida é adoração a Deus, que é uma igreja litúrgica. Então veja bem, Atos capítulo 2 parece que pinta um quadro, não é completo, é parcial, mas um quadro de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica seria uma igreja, segundo Atos 2, koinônica, querigmática, martírica, proséitica, diácona, escriturística, poimênica, litúrgica. Eu vou repetir, koinônica porque tem comunhão, querigmática porque prega a palavra, martírica porque vive o que prega, proséitica porque tem vida de oração, escriturística porque ama e prega a palavra, diácona com paixão pelo serviço, poimênica porque pastoreia o povo e litúrgica porque há a verdadeira adoração. Então, preste atenção nisso. Olhe bem para mim nesse momento. Você que é plantador ou será plantador de igreja, a pergunta não é se você vai plantar uma igreja. A pergunta é que tipo de igreja você vai plantar. Entenderam? Que tipo de igreja você vai plantar? Então, parece-me que há um modelo bíblico de uma igreja que nós devemos plantar. Por exemplo, uma igreja que não é uma igreja querigmática, que prega para fora, essa igreja jamais irá se multiplicar. Uma igreja que não abre as portas e abraça aquele que está angustiado, jamais será uma igreja koinônica, onde há comunhão, jamais será acolhedora. É necessário que o plantador de igrejas tenha uma visão do tipo de igreja que ele vai plantar. E não há nada melhor e mais seguro do que a visão bíblica. Eu poderia falar assim, eu quero plantar igrejas que sejam acolhedoras, missionárias, multiplicadoras e pastorais. Eu posso ter essa visão. Eu lembro que nós definimos isso num certo momento do nosso ministério. Mas é necessário que o plantador de igreja ele tenha uma intencionalidade sobre o tipo de igreja que ele vai plantar. Se ele vai plantar uma igreja koinônica, uma igreja que experimenta franca comunhão, ele tem em primeiro lugar que fazer o quê? Ao iniciar o plantio dessa igreja. O que vocês acham? Ele tem que se relacionar, gastar tempo com o povo e levar o povo a gastar tempo com o próprio povo. Então, se não há um contexto de koinonia, de comunhão do dia 1, fatalmente essa igreja, ela não será também koinônica. Deixe-me apenas falar com vocês aqui sobre o DNA de uma igreja, porque eu acho que isso é importante nessa altura. O DNA de uma igreja
é formado nos primeiros anos de uma igreja. Por isso que uma igreja é difícil de mudar o seu curso. Uma igreja é o que a igreja é. Tem uma igreja que ela é extremamente, conhece igrejas locais extremamente acolhedoras, não precisa fazer força. O povo já chega assim, chega alguém lá na porta, o povo já chega, pergunta o nome, leva ali para sentar, depois, vamos lanchar juntos, etc. A igreja é acolhedora, está no DNA da igreja. Geralmente são igrejas plantadas por um grupo também acolhedor. Então essa igreja cresceu com o DNA acolhedor. Se ela não é uma igreja acolhedora, é muito difícil, é possível, mas é muito difícil mudar o jeito da igreja. Já viu aquela igreja fria, que o cara entra e sai 10 vezes da igreja e ninguém olha, nem fala nada, e o pastor, ele quer que a igreja seja acolhedora, então ele fala, instrui, e fica de pé o visitante, aí o visitante fica de pé, agora os irmãos vão dar um abraço naquele visitante, ninguém vai, aí chega alguém ali, cumprimenta, etc, ele sentado, nem se levanta, a igreja não tem aquele DNA. Aí é necessário um outro curso que chama-se revitalização de igreja, que não é o nosso curso. O nosso curso é de plantio de igreja. O importante é que a igreja seja plantada com o DNA bíblico, koinônica, martírica, querigmática, prosética, uma igreja diácona, escriturística, litúrgica, e você vai plantando a igreja e vai percebendo se esses valores bíblicos estão presentes na igreja. Agora, meus irmãos, os valores bíblicos só estarão presentes na igreja plantada se estiverem primeiramente presentes na vida do plantador de igreja. Porque preste atenção nisso, a vida da igreja, no primeiro momento, é a vida do plantador de igreja. O cara que não ora, ele vai plantar uma igreja que não ora. O cara que não tem vida com Deus, mas fala bonito, vai plantar uma igreja que fala bonito, mas não tem vida com Deus. O cara que ele não tem diaconia, ele não se importa com aquele que está sofrendo ao seu lado, vai plantar uma igreja insensível, no primeiro momento. Depois a igreja, com a maturidade dos primeiros crentes, ganha vida própria, a igreja pode achar o seu rumo bem diferente do plantador de igreja. Mas no primeiro momento, a vida da igreja é a vida do plantador de igreja. É o retrato. Você vê o plantador de igreja, você pode não conhecer a igreja, você chega, nos primeiros 2, 3, 4 anos, você vê que aquela igreja reflete aquele plantador. Vou apenas falar aqui, contar um exemplo que para mim foi significativo. Quando nós estávamos em Gana, entre os Concombas, e aí Deus abençoou, o Mebá se converteu. Naquela semana ele evangelizou e levou a Cristo seus filhos, 11 filhos, e logo depois sua esposa, e a vantagem de plantar a igreja em lugar onde a família é grande, é que uma família se converte, nasceu em igreja. Então ali nasceu a igreja, e ali nasceu com a família do Mebá, e a família que levou o evangelho para todo canto foi a família do Mebá, homem de Deus, foi presbítero da igreja, faleceu agora, há uns 2 anos atrás, mas homem cheio do Espírito Santo. A gente podia estar assim com a igreja toda reunida, uma coisa complicada, Mebá se levantar, falar na palavra de Deus, todo mundo ouvia, o negócio era certíssimo. Mas aí a igreja nasceu, juntou o povo. E aí eu pensei o seguinte, eu não quero cometer grandes erros. Eu sou novato nesse negócio de plantar a igreja, e eu sou estrangeiro. O africano, ganense, vai saber plantar uma igreja muito melhor que eu. Então eu vou convidar um pastor de uma outra etnia, e tinha um pastor chamado Tatali, que era da etnia Bassari, uma etnia mais próxima dos Concombas, e eu convidei o pastor da Tatali e falei, pastor, nós estamos lá plantando uma igreja, etc, etc, e nós queríamos que o senhor nos desse umas orientações, pastor mais experiente, mais velho. Ele disse, eu vou. E ele foi lá e passou uns 10 dias conosco na aldeia, foi uma bênção. E ele falou, Ronaldo, já tem uns crentes, é necessário agora fazer o quê? O que você está pensando em fazer? Eu falei, agora juntar o povo para fazer assim, o primeiro culto aberto. Vamos fazer o primeiro culto assim, com aqueles primeiros convertidos, não tem templo nem nada, vai ser no meio da aldeia, embaixo de uma árvore, aí é bom que todo mundo ouve o evangelho e tal, o pessoal lá, os primeiros convertidos da família do Mebá, pegaram os tambores, prepararam lá uns cânticos bonitos, o Mebá falou que ia dar o testemunho, o negócio ficou assim, muito bonito, e eu preparei lá um sermão, aquele sermão assim, para a inauguração da igreja. Só que o pastor Tatali disse, o que você está pensando em fazer? É isso. Ele falou, Ronaldo, está faltando um negócio importante. Eu falei, o que é? O ensino aí sobre o momento para o dízimo e as ofertas. Eu falei, mas pastor, o senhor está enganado, porque aqui a gente começou ontem, e o povo aqui é uma comunidade muito carente, eu não posso chegar aqui, sou estrangeiro, primeiro culto falar sobre dinheiro. O povo vai me expulsar, vai me entender mal. Ele falou, mas o que a Bíblia fala sobre crente? Ele tem ou não que dizimar? O que você acha? Não, eu acho que o crente deve dizimar. O povo não é crente, então vamos pregar a palavra.
Eu falei, pastor, o senhor está certo, só que eu não tenho coragem para esse negócio, eu falo. E eu fiquei com mais medo ainda dele ser muito duro em falar, apesar de ser mais sensível do que eu, porque é africano, etc. Mas você é o plantador de igreja, você está com medo do negócio ali desandar, porque é você que fica para trás depois, não é? Aí começou o culto, e o louvor rolou ali, aquela coisa abençoada que a gente só vê na África, né? Que louvor animado assim a Deus durante muito tempo, testemunho, etc. E o povo se juntou, quem não era crente também ali ao redor, começou a ouvir, etc. Deus ali abençoou profundamente, pessoas se converteram naquele dia. Eu preguei ali a palavra, e quando eu cheguei, sentei perto dele, ele falou, Ronaldo, está faltando aquele negócio que a gente conversou. Eu falei, pastor, na próxima oportunidade. Aí ele se levantou e disse, é o seguinte, o branco aqui, ele tem medo de falar uns negócios aqui, que é da Bíblia, eu vou falar com vocês. É o seguinte, quem é crente no Senhor Jesus tem que contribuir para o que é igreja. Igreja é o seguinte, quem é crente aqui? O pessoal levantou a mão, então vocês são a igreja. Essa igreja aqui tem necessidade, tem uma pessoa talvez que vai passar aí uma carência de um alimento, ou talvez essa igreja vai querer mandar alguém para evangelizar uma outra aldeia. Tudo isso aí vai precisar de um recurso. E vocês aqui são plantadores de inhames, e são bons de plantar inhame, então nós vamos fazer uma pausa no culto. E vocês vão para casa e dizem o seguinte, 10% é legalismo, é só para quem é crente fraco. Crente que é crente mesmo é assim, uns 15%, 20% para cima. E se quiser trazer uma oferta missionária, já traz ali, porque Deus abençoa. E ele foi fazer uma pausa no culto, tem aí alguém cantando, etc. Vão para casa, daqui a pouco a coisa vai continuar. Eu pensei, pronto, perdi a igreja. Mal começou, acabou a igreja. Meus irmãos, tamanha foi a minha surpresa. Meia hora depois, o povo chegou com cada inhame, os mais bonitos, os melhores. Um chegou trazendo ali alguns ovos, uma cabra, etc. Aquela igreja foi tremendamente suprida naquele dia, e eu logo pensei, tem que instituir agora, no primeiro culto, diácono, para poder administrar esse negócio. Chamei ali o filho do Mebal, o Macandá, falei, rapaz, você é diácono. O que é diácono? Depois eu explico, mas você é diácono, e você vai administrar esse negócio aqui, porque agora tem muita coisa para administrar. E ali, logo ele pensou, tem uma viúva ali na nossa família que é carente, tem aquela pessoa da aldeia que não é crente, mas está com carência, vamos também abençoar, e nós vamos fazer uma viagem missionária depois. Meus irmãos, pela graça de Deus, sabedoria que Deus deu ao pastor Tatali, aquela igreja se transformou numa igreja autossustentável, depois de uns 2, 3 anos de plantio. Hoje há ali umas 48 igrejas, elas são autossustentáveis, enviam seus próprios missionários até para o país vizinho, e quando a gente veio para a Amazônia, fizeram um culto de envio, para mim e para a Rossana, e me deram uma oferta missionária boa. Mas porque um homem com sabedoria da cultura, do povo, entendeu que não pode ter medo de pregar o que é palavra de Deus, mesmo que haja constrangimento missionário. DNA da igreja. A igreja nasceu contribuinte e generosa porque a igreja é contribuinte e generosa porque a igreja nasceu assim. Estão me entendendo nesses fundamentos aqui iniciais? Os primeiros passos no plantio de uma igreja são definidores. Queria aí deixar isso bem claro com vocês aqui. Estamos quase terminando. Os primeiros passos no plantio de uma igreja são definidores. Então estude bem, ore bem, pense bem antes de plantar uma igreja, porque os primeiros passos serão assim definidores. Muito bem, pegue aí um papel que você anotou algumas coisas no início e vai agora anotar algumas coisas no final. Muito bem, 2 pontos. Primeiro, para a gente fechar bem aqui esse nosso primeiro dia. É até 10h30, eu estou correndo aqui. Irmãos, agora sim, temos mais meia hora. Vamos lá, primeiro ponto. O que define a expansão do reino não é a habilidade humana, mas a graça de Deus. Vocês concordam com isso? Estão pensando em João, o que o João Calvino pensaria desse negócio, não é? O que define a expansão do reino não é a habilidade humana, mas a graça de Deus. Ou seja, Deus utiliza cada um de nós nas nossas limitações, imperfeições e carências. Mateus capítulo 28, versículo 16. Os discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele mandou uma mensagem para as mulheres enviarem para os discípulos,
para se encontrarem com ele lá na Galileia. Os discípulos chegaram, em Mateus 28:16 diz que eles viram Jesus e adoraram a Jesus, mas alguns duvidaram. Eles duvidaram, e quem duvidou ali eram 11 homens que caminharam com Jesus durante 3 anos. E eles viram Jesus fazendo tudo. Eles viram Jesus pregando a palavra, curando enfermos, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. E são estes homens que veem Jesus agora ressurreto, cumprindo a sua promessa, e eles duvidam. E é interessante que é para esse grupo de temerosos e duvidosos que Jesus dá a grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo então 18 em diante, não é verdade? Jesus dá a grande comissão. E dá a comissão para eles levarem o evangelho por todo o mundo, discipularem as nações. Parece-me que Jesus não chama os fortes e prontos. Ele chama os fracos e vai fortalecendo na caminhada. Então somos nós somos esses fracos que Jesus chamou e que nós podemos ter muitas explicações porque nós não somos as pessoas ideais para o trabalho. Você percebe isso na sua própria vida? Deus às vezes chama um de nós e nós pensamos assim, mas por que Deus me chamou? Tem 15 pessoas na minha igreja muito melhor do que eu para fazer esse negócio. Mas Deus parece que tem predileção por chamar os fracos e os que não são. E eu penso que Ele faz isso para deixar bem claro que o que acontece no seu reino não é pela habilidade e capacidade humana, mas pela sua graça. Porque aí, quando o fraco, como eu e você, planta a igreja, fica bem claro que não foi pela força do homem, mas foi pelo poder de Deus, e Deus é glorificado. Olhe bem para mim nesse momento e pense comigo. O negócio não é plantar a igreja, o negócio é glorificar a Deus. E Deus é glorificado quando o seu nome é exaltado e ele é conhecido, pessoas passam a amá-lo e a segui-lo, Deus é glorificado. A finalidade da nossa caminhada não é ser missionário, ser pastor ou ser um líder de igreja. A finalidade da nossa caminhada é conhecer um pouco mais a Deus. Deus te colocou nessa caminhada, me colocou nessa caminhada só porque nessa caminhada a gente vai conhecer mais a Deus. Não foi porque nós somos mais espertos que outros. Não foi porque nós temos um negócio que outros não têm. Na verdade, talvez nos falte coisas que outros têm. Mas Deus nos chamou porque nessa caminhada nós vamos conhecer mais a Deus e dar glórias ao seu nome. A finalidade da igreja e do cristão é esta, é glorificar o nome de Deus. E para glorificar a Deus precisamos desglorificar a nós mesmos. Precisamos desencantar de nós mesmos para nos encantarmos mais com Deus. Deixe-me partilhar uma coisa pessoal com vocês. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai, pastor presbiteriano, numa quarta-feira à noite, pregou sobre a obra missionária. Sermão assim que jamais me esquecerei. E no final ele disse, quem Deus chamou aqui para a obra missionária, vem à frente. Eu fui o primeiro a chegar à frente, tamanha foi a minha decepção. Lá em casa me chamam de Rona. E ele falou assim, Rona, você não, você sente ali, depois a gente conversa. Eu falei, mas que negócio é esse, filho de pastor? Ele fez um apelo, eu vim à frente, não posso, né? Aí depois do culto ele me chamou em casa e falou, não, é o seguinte, eu já vi que você tinha um chamado missionário, mas o que eu queria conversar com você assim no particular. E é o seguinte, você vai ler um livro, depois de ler esse livro, se você quiser ser missionário ainda, eu vou te abençoar e te ajudar. E o livro era a biografia de David Brainerd. Quem já leu aí a história de David Brainerd? Rapaz, quem lê esse livro pensa assim 10 vezes, né? E eu li esse livro e eu estava empolgado, falei, não, eu quero ser missionário. E meu pai, então, me ajudou, colaborou, me levava para as congregações, etc. E lá eu fui começar a perceber que eu não era vocacionado para o que ele era vocacionado. Ele era pastor. Ele tinha um encantamento pelos crentes e eu não tinha encantamento ali pela igreja. Meu negócio, quando ele falava, agora vamos naquela roça tal, ali pregar o evangelho, que tem ali uma família lá que não é crente, aí eu ficava animado. Quando ele falava assim, agora vamos lá para a igreja, nós vamos lá organizar lá o culto hoje à noite, etc., eu não ficava tão animado assim. Eu comecei a notar algumas diferenças e isso foi muito bom para a minha vida. Mas tinha uma questão pessoal comigo. Eu tinha dores nos pés. Uma pisada assim, meio torta, meio aberta, meio para baixo, desajeitada. E eu sei que o resultado era dores nos pés. Se eu ficava assim, meia hora de pé, sem sentar, os pés começavam assim a arder. Se eu caminhava assim, era melhor do que ficar de pé parado. Mas se eu caminhava assim, perto de uma hora, os pés começavam a doer, depois começavam a arder.
E no dia em que Deus me chamou para a obra missionária, uma irmã se levantou e falou: graças a Deus, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Eu falei: e agora é comigo, se Deus quiser que eu seja missionário, Ele vai curar os meus pés. E eu comecei a orar por isso, tinha 14 anos, eu falei: vou orar por esse negócio, é entre eu e Deus, não falei com ninguém, eu vou colocar na presença de Deus. Afinal, se Deus quiser que eu seja missionário, quão formosos são os pés, certo que eu vou ter que andar muito, Deus vai curar os meus pés. E eu orei 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, até os 18 anos de idade, até hoje Deus não curou os meus pés. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que Deus nos usa cada um de nós, em nossas fraquezas, primeiro para nós nos colocarmos no nosso devido lugar. Sabemos que Deus é Deus, nós somos nós. Segundo lugar, para nós entendermos que não é pela nossa força que algo há de acontecer, mas é pela sua graça. E em terceiro lugar, para nós aprendermos uma dependência de Deus, não só para o ministério, mas para a nossa vida pessoal também. Tem muito plantador de igreja que tem grande dependência de Deus para o ministério da igreja que ele vai plantar. Ele não tem aflição nenhuma sobre o que há ou não há de acontecer, mas ele não consegue administrar a ansiedade do próprio coração nas coisas do dia a dia. Tem gente que prega e a pregação é exímia, a teologia perfeita sobre a soberania de Deus, mas não dorme à noite pensando no que pode dar errado no dia seguinte na sua vida. E ansiedade é justamente isso, é você se preocupar demasiadamente por tragédias que possivelmente jamais acontecerão em sua vida. Isso é ansiedade. É você gastar a noite pensando na tragédia que possivelmente jamais acontecerá em sua vida. E Deus, então, Ele permite a nossa fraqueza e nos usa cada um de nós em sua própria fraqueza, para que a força do Senhor fique evidente. Onde é que isso tudo chega, gente? É na glória de Deus. Porque você vai para casa e pensa assim: mas eu sou pecador imperfeito mesmo, e nem o meu pé serve direito para caminhar, formoso nada. Formoso espiritualmente, mas fisicamente. Mas Deus usa cada um de nós, usa a sua vida, usa a minha vida. E aí, no final, a gente vê os frutos, a gente vai para casa pensando assim: realmente, é verdade, foi só por causa de Jesus. E é este momento, é este hiato, é este insight que acontece na nossa vida. É aí que eu entendo que Deus é glorificado. Quando a gente não somente fala em pregação, quando a gente tem aquele reconhecimento silencioso do coração, realmente, isso não poderia acontecer por minha causa, foi por causa de Jesus. 2, o foco do plantador de igrejas não são os resultados visíveis. Nós procuramos resultados visíveis, queremos gente se convertendo, igreja nascendo, crescendo, etc. Mas o nosso foco, a nossa prioridade não são os resultados visíveis, mas sim a fidelidade ao Senhor. A fidelidade ao Senhor. Anote aí rapidamente um roteiro para o plantador de igrejas. Roteiro, 8 passos. Aqui é para a gente já introduzir amanhã. Estou escrevendo, vocês aí não dormem, né? Tem gente que consegue dormir e escrever, mas são poucos. Então vamos lá. Então, 8 passos. Primeiro, no trabalho transcultural. Primeiro, aprender a língua. Aprender a língua. Sem aprender a língua, é difícil você se relacionar. Primeira coisa que eu fiz para namorar com a Rossana, minha esposa, foi aprender o pernambuquês. Então, se eu não falasse, brincadeira, mas aprender a língua. Se nós não aprendermos a língua, nós não criaremos relacionamentos, é simples assim. Você pode falar mal a língua, porque falar bem a língua, e aí nós temos o especialista, o Paulo Botrel, mas preste atenção nisso, é importante que fale bem a língua, mas falar bem a língua não assegura um ótimo relacionamento. Eu conheço estrangeiros no Brasil que falam português como brasileiro, mas são antipáticos. E eu conheço estrangeiros que falam português com sotaque pesadão e gramática errada até hoje, mas todo mundo gosta, não é isso? Então, falar bem a língua não assegura relacionamento, mas é importante, pelo menos num certo nível, para ter algum relacionamento. Primeiro passo, aprender a língua. Segundo passo, entender a cultura. Entender a cultura. Se nós não entendermos a cultura, pelo menos num certo nível relacional,
nós não criaremos laços relacionais profundos. E é necessário que nós criemos esses laços. Eu fiquei assim muito grato a Deus e muito surpreso ao mesmo tempo, quando na nossa saída de Gana para o Brasil, nós fizemos lá uma avaliação com os concombas mais chegados sobre onde nós erramos e onde nós acertamos no trabalho de plantio de igreja. Para a gente foi assim uma coisa muito boa. Vou falar só onde a gente acertou, para vocês não ficarem aí me criticando. Brincadeira. Mas nós fizemos lá uma lista, coisas que nós acertamos, coisas que nós erramos. Deixa eu te contar uma coisa que nós erramos. Ali que me impressionou, eu descobri depois, eles falaram, olha, nós não entendemos um negócio até hoje, que eu acho que foi um erro seu, mas nós não sabemos julgar bem. Mas é o seguinte, vocês nos ensinaram que quando a pessoa se converte e faz a primeira oração para entregar sua vida ao Senhor Jesus, tem que orar assim, com os dois braços levantados. Até hoje a gente não entendeu esse negócio, você não explicou direito. Eu falei, mas nunca ensinei isso. Ele falou, ensinou. Não ensinei, ensinou. Vamos chamar os primeiros convertidos. Chega lá, o Mebai, a família. Como é que o Caldá, o branco aí, ele fazia quando a gente se convertia? Ele levantava os braços, etc. A gente aprendeu que primeira oração de convertido tem que ser com o braço levantado. Eu falei, gente, eu nunca pensei num negócio desse. Certo que na oração me empolgava, né? Levantava os braços, etc. E o povo olhou, a pessoa deu a oração com o braço levantado. E eu vi eles orando assim e eu achava estranho. Mas eu pensava, bem, é coisa da cultura. Não vou aí mexer no negócio de levantar braço. E eu sei que até hoje eles falaram, bem, o negócio aí então você errou, porque você viu e não conversou com a gente. Falei, realmente, é um erro meu. Então vamos mudar. Os presbíteros falaram, não tem jeito de mudar, porque agora o negócio virou tradição. E quando ora para o crente pela primeira vez, tem que levantar o braço, senão não converteu direito. Então aí ficou até hoje, levanta o braço, então é o erro que nós cometemos. Mas nós perguntamos o seguinte para eles, e esse foi um acerto que nos encorajou, e falei o seguinte, o que vocês acham? Vocês acham que nós temos um bom relacionamento com vocês? Falaram, não, o relacionamento de vocês é muito bom, assim e tal. Mas o que foi, ou qual foi o elemento definidor mais importante para nós termos este relacionamento com vocês? E aí eu coloquei alguns, nessa mente bem linear, né, ocidentalizada, coloquei assim uns pontos aí para optar. Esse negócio é coisa de ocidental mesmo, né? Só pode escolher entre esses. Eu coloquei que nós falarmos a língua ali no certo nível, que nós compreendemos a cultura, que nós fizemos isso, etc, etc. E eles levaram aquele negócio e foram pensar. E voltaram e falaram, rapaz, só pode nisso aqui ou a gente pode falar a verdade? Eu falei, não, eu quero saber a verdade. Eles falaram, não tem nada disso aqui não. O mais importante, nós achamos que vocês se relacionaram bem conosco, foram bem aceitos aqui, é porque todo final da tarde vocês sentavam embaixo da árvore e passavam lá 1h30, 2 horas conversando com a gente. Foi isso aí. Negócio de saber bem a língua, entender bem a cultura, esse negócio todo, trabalho social, isso aí foi complemento. Mas o importante era, todo final de tarde, a gente voltar para a nossa casa e falar, rapaz, esses brancos aí, eles gostam da gente, porque eles sentam embaixo da árvore e conversam conosco todo dia. Relacionamento. Aprender a língua, entender a cultura. Terceiro, construir relacionamentos. Relacionamentos não são ganhos. Relacionamentos são construídos, especialmente quando você não está na sua terra, no seu povo. Construir relacionamentos, tem que dar um passo adiante. Quarto, partilhar o evangelho. Primeiro, aprender a língua. Segundo passo, entender a cultura. Terceiro passo, construir relacionamentos. Quarto passo, partilhar o evangelho. Gente, tem que falar de Jesus. Assim que sabe a língua, entende a cultura e tem algum nível de relacionamento, é necessário falar de Jesus. E aí nós temos dois extremos missionários, aqueles que são precipitados, que falam de Jesus sem compreender o mínimo da língua e da cultura do povo. E aí criam uma bagunça, criam uma confusão, que depois leva um tempão para eles ou outros tentarem corrigir. E aí não vale a pena. E tem aqueles que aprendem a língua, a cultura, criam relacionamentos e passam anos e esperam e jamais partilham o evangelho do Senhor Jesus. É necessário falar de Jesus. Agora, gente, plantador de igreja, se ele vive numa comunidade, seja uma cidade, bairro ou numa aldeia, ele vai ser observado. E o que desautoriza o plantador de igreja é pregar coisa que ele não vive. É falar sobre o amor de Deus, ele não experimenta o amor de Deus. Falar sobre
a paz no coração e ele vive ali ansioso. Falar sobre o domínio próprio e ele e a esposa vivem brigando. Falar sobre a oração, ele não ora. Falar sobre a preciosidade da palavra e ninguém vê o homem lendo, ou a mulher lendo a palavra de Deus. Então, antes de nós pregarmos qualquer coisa, nós precisamos tentar aplicar isso em nossa vida. E aí é um exercício espiritual gostoso de fazer, e talvez seja este o primeiro plano de Deus para nos chamar para a obra missionária, não é isso? Para nós podermos pensar em aplicar em nossas vidas aquilo que nós vamos pregar. Vamos lá, todos juntos? Primeiro passo. Vamos lá, todos juntos para a gente dar aquela animada nos últimos 15 minutos. Primeiro passo, aprender a língua. Segundo, entender a cultura. Terceiro, construir relacionamentos. Quarto, partilhar o evangelho. Quinto, estão dormindo, que coisa. Vamos lá, quinto, discipular os convertidos. Porque aí você partilhou o evangelho e você começa a perceber quem é convertido. Ou nós podemos falar, quem está se convertendo. Aquele que tem interesse pela palavra, interesse por Jesus, quer saber um pouco mais, parece que começa a se incomodar com a sua vida e experimenta algum tipo de transformação. Há dois tipos bíblicos, modelos bíblicos de conversão. O modelo paulino e o modelo mais timoteano. Então, o modelo paulino é aquele que se encontra com Jesus em meia hora ali, aquela luz que brilha, e ele então entrega a sua vida transformado ao Senhor Jesus, era perseguidor e passa a ser perseguido, tudo em meia hora. E tem aquele modelo mais timoteano que aprendeu, foi com a avó, aprendeu com a mãe, e ouviu a palavra desde criancinha, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e alguém pergunta a esse Timóteo, quando é que você se converteu? Ele vai responder, eu não sei. Eu sei que eu fui me convertendo e que sou convertido, mas não sei o dia que eu me converti. Eu tinha, aliás, essa frustração, porque eu sou filho de pastor, eu comecei a ouvir o evangelho ali, eu acho que não sabia nem falar, nem andar direito, meus pais já pregaram o evangelho para mim. Eu me lembro que eu tive alguns encontros com Jesus, assim, na escola dominical, eu me lembro bem, minha mãe com flanelógrafo, né, ali ensinando aquelas histórias ali bíblicas, assim por diante. E na adolescência eu já era convertido, mas eu não tinha um dia assim que falava, esse foi o dia que eu me converti. E aí tinha aquela música que foi na segunda, Jesus tocou-me, fique de pé quem se converteu na segunda-feira, e terça, etc, etc. Claro, graças a Deus depois alguém criou aquela parte, aquela versão, né? Foi qualquer dia, Jesus tocou, eu levantava, né? O único ali, né? Às vezes constrangido, mas há processos de conversão de acordo com a ação de Deus. E o plantador de igreja começa a perceber esses processos de conversão, sejam mais paulinos, bombásticos, transformadores, em meia hora, sejam mais graduais, a pessoa vai, tem uma dúvida, volta, etc. Deus está transformando, nós não sabemos exatamente quando, mas Deus está convertendo. É necessário, nesse momento, discipular os convertidos. E aí tem uma questão que missionário e pastor geralmente discordam. Missionários, plantadores de igreja, geralmente estão discipulando convertidos que os pastores, quando vão visitar os missionários, pensam que não são convertidos. Então, um trabalho entre ciganos, que o missionário falou, Ronaldo, pregou o evangelho, o povo se converteu, ama Jesus, ama a palavra, quer saber tudo sobre o Senhor Jesus, mudar de vida, mas o povo ainda não deixou de fumar. Um negócio assim, difícil para eles, estão aí nessa luta, eu estou discipulando. Aí o pastor pode chegar e falar, eles não são convertidos. Mas Deus está transformando, não é isso? Deus está transformando. E pensa o seguinte, nós temos uma visão muito etnocêntrica e às vezes um pouco soberba, não é? A gente acha assim que o outro Deus tem que transformar na hora, e a gente está aí 20 anos dando trabalho a Deus, né? Na nossa vida, casamento, né? A fé e assim por diante, mas o outro que a gente prega o evangelho tem que transformar, ser santo assim em 5 minutos. Muito bem, aprender a língua, entender a cultura, construir relacionamentos, partilhar o evangelho, discipular os convertidos. Agora, gente, discipular os convertidos, eu acho que precisa ser uma coisa assim, tanto informal quanto sistemática. Eu creio que o discipulado informal, ele é o mais importante, é você andar com o convertido ou recém-convertido. Eu recebi muitos conselhos antes de sair do Brasil pela primeira vez como missionário, que eu não segui e me arrependo até hoje, mas teve um conselho que eu segui e estou muito feliz por ter seguido. O conselho foi do reverendo Francisco Leonardo, diretor do seminário que eu estudei no Recife. Ele disse, Ronaldo, ao ser um missionário plantador de igreja e ao ter pessoas convertidas, não faça nada sozinho, nada sozinho.
E aí eu peguei assim pela palavra e foi isso mesmo. Eu comecei a pregar o evangelho. Quando as pessoas começaram a se converter, eu não fazia nada sozinho. Eu ia orar com alguém, chamar 2 ou 3 comigo. Eu ia pregar a palavra, chamar 4 ou 5 comigo. Eu ia resolver um problema, tirar uma dúvida sobre a Bíblia, chamava 1 ou 2 pessoas comigo. Não fazia nada sozinho. E eu percebi que o melhor modelo de discipulado é caminhar com o discípulo. É o melhor modelo, é informal, mas ele está vendo quem você é, o que você faz, o que você sabe e o que você não sabe. Ele está vendo você na fila do banco e também no trânsito. E aí ele começa a perceber que o discipulador é santíssimo na pregação, no domingo à noite, mas quando está dirigindo na cidade, aí o negócio muda. E aí então a gente começa também a ser discipulado pelo discípulo, o negócio embola e a coisa vai bem. A questão é, esse discipulado informal, ele é extremamente importante, mas o discipulado sistemático tem o seu lugar para o plantador de igreja. Eu não creio só em discipulado informal para plantador de igreja. O plantador de igreja tem que ter um programa, porque o recém-convertido, em uma igreja que está para nascer ou nascendo agora, ele não tem uma fonte onde ele pode ter essa cultura cristã e bíblica rapidamente. Então é necessário ter um programa. Na África, nós tivemos um programa de 2 anos. Então, os líderes, principalmente os líderes de cada região, eram os primeiros convertidos, etc., eles passavam por um programa de 2 anos. A cada mês, lá a gente organizava de maneira diferente o tempo, mas a cada mês, digamos assim, nós tínhamos um tempo ali sistemático também com esses líderes para estudar a palavra de Deus, e ao final de 2 anos nós sabíamos que eles sabiam essa porção da palavra de Deus. Eu acho que o plantador de igreja tem que seguir um programa e tem também que discipular de maneira informal. E quando o discipulador ele é bom e ele faz bem feito aquele negócio, às vezes acontece um fenômeno interessante que talvez vocês já viram. As pessoas discipuladas começam a agir meio parecida, de maneira meio parecida assim com o discipulador. Já notaram isso? Uma coisa que eu notei, viu, Iraque, foi você se lembra lá aquela CBMI, Capacitação Bíblica Missionária Indígena, né? Iraque e Silvéria são os coordenadores desse programa de treinamento aí indígena na região amazônica, e houve lá uma em São Gabriel da Cachoeira, e o Jaime, que o Iraque mencionou ontem, que é um plantador de igreja exímio ali no Amanagé. O Jaime, ele é ribeirinho, mas ele diz que é indígena. A gente não sabe qual é a etnia até hoje, porque quando o Henrique Terena, no encontro do Complay, encontro indígena, diz para o Sateré Maué se levantar, ele levanta. Mas quando fala que é para os tucanos, ele levanta também. E Yanomami, ele levanta. Então a gente não sabe a etnia. Mas ele diz que é indígena. Mas o Jaime, ele é um excelente discipulador. Ele é aquele cara que faz tudo com os discípulos. E tem lá 3 diáconos. Ele disse, eu acho que foram 3. Eu vou levar 3 diáconos para o curso lá da CBMI, Capacitação Bíblica Missionária Indígena. E lá o Jaime foi. Eu achei tão interessante. Eles agiam igualzinho o Jaime. Eles eram até do tamanho do Jaime, um negócio assim, e assim, o Jaime falava assim, eles falavam assim, etc. Que coisa interessante. Isso acontece muito quando o plantador de igreja, assim, não há uma igreja, e a primeira leva de convertidos tem muito assim essa coisa de se parecer. Mas isso é resultado de um bom discipulado. Quer dizer que eles convivem bastante. A gente só imita pessoas com as quais nós convivemos, não é isso? E somos influenciados por elas também. Muito bem. Aprender a língua, entender a cultura, construir relacionamentos, partilhar o evangelho, discipular os convertidos. Número 6, juntar os crentes para adoração e comunhão. Aí é o culto. Juntar os crentes para adoração e comunhão. Nós chamamos de ajuntamentos. E aí tem várias formas, nós vamos ver estratégias diferentes a partir de amanhã, e o negócio pode ser imediato, o pessoal se converteu, já faz um culto, ou o negócio pode ser mais organizado, você planeja um local, etc., uma hora, e começa a juntar o povo que está lá. Pode ser a partir de um grupo base que já é convertido, pode ser somente plantador de igreja com os primeiros convertidos daquela região. Mas um princípio bíblico é, o povo convertido ao Senhor Jesus precisa estar junto de vez em quando. Para 2 coisas, para muitas coisas, né? Para a oração, Atos capítulo 2, lembram-se? Para a comunhão, para a oração, para o partir do pão, aí nós estamos aí entrando também em comunhão, oração, para a pregação da palavra, para o pastoreio e ajuda mútua, que chamaríamos aí de diaconia, e também para a missão, para a pregação da palavra de Deus, também para os de fora. Agora, 2 coisas são importantes para o povo de Deus se fortalecer nesses ajuntamentos. Eu creio que a primeira é a palavra de Deus.
e a segunda é a comunhão. Muitas coisas são importantes, falamos sobre oração, falamos sobre adoração. Mas muitas coisas podem acontecer nesse grande ajuntamento ou não. Mas no primeiro momento da igreja, se você está juntando o povo pela primeira vez, pelas primeiras vezes, pelo menos duas coisas não podem faltar. É a exposição da palavra de Deus e um tempo para os irmãos terem ali comunhão, porque isso fortalece o primeiro momento. E depois nós vamos dando aí os próximos passos. Uma igreja que tem o DNA da palavra de Deus, do valor pela palavra de Deus, já notaram que é uma igreja diferente, né? Assim, tem igreja que não tem DNA, que os plantadores daquela igreja, assim, não valorizavam a palavra de Deus, no sentido de que não era o principal momento do culto. O principal momento do culto era um testemunho, era um cântico, etc., mas não era a pregação da palavra. Você percebe logo ao pregar nessa igreja. Você diz, vamos abrir a palavra de Deus, o pessoal está disperso, etc., não sei o quê. E lá pelas tantas é que eles começam a prestar atenção. E você nota em outras igrejas, quando você diz, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 28. Aí a igreja abre a Bíblia e fica assim. É uma igreja que tem como DNA a exposição das Escrituras. Então pense bem, gente, o que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando o seguinte, é um privilégio plantar a igreja, mas é uma enorme responsabilidade, porque se a gente errar muito no início, vai ser um grande trabalho e uma grande dificuldade mudar o curso dessa igreja depois. Aí vai ser um curso de revitalização de igreja, que é um negócio que a gente também não está querendo fazer em igreja que a gente planta, não é isso? Nós queremos plantar igrejas que sejam igrejas com marcas bíblicas. Então tem que pensar bem, orar bem, estudar bem. E outra coisa, se aconselhe com plantadores de igreja. Nós vamos ter aqui, amanhã nós vamos ter, já tivemos uma palavra muito boa de Iraque, vamos ter aqui um testemunho também do cowboy que está plantando uma igreja lá em Manaus. Nós vamos ter aqui também uma participação especial dos nossos irmãos da Juvep, que vão nos falar sobre estratégias funcionais para o plantio de igreja, o que o plantador de igreja também deve ter cuidado e evitar. Nós precisamos nos aconselhar com quem planta igreja, porque quem planta igreja e é sincero sabe onde errou. Você se aconselhar com o plantador de igreja não é porque ele sabe o que fazer, é porque ele sabe o que não fazer. Isso é importantíssimo. Juntar os crentes para adoração e comunhão. 7º lugar, treinar líderes. E aí está o grande erro do plantador de igreja. Ele só vai até o ponto 6. Aí ele se torna indispensável na igreja que ele plantou por 35 anos. E o dia que ele adoece, nem tem culto. E quando ele tira férias, a igreja toda tira férias. E quando ele volta, é uma festa, fazem até bolo. E aí está o problema, porque ele não teve uma visão de treinar liderança local. Gente, treinar líderes locais é algo a começar a fazer desde o dia 1. No momento que alguém se converte, você já começa a orar a Deus, perguntando ao Senhor quem são os líderes que o Senhor vai colocar à frente dessa igreja. 8º lugar, fazer tudo com uma intenção multiplicadora. Ou seja, você não quer plantar uma igreja, você quer plantar uma igreja plantadora de igrejas, não é isso? Você quer plantar uma igreja que possa plantar outras igrejas. Então, se você começa a plantar uma igreja que planta outras igrejas, aí desde o dia número 1, essa igreja é levada também a evangelizar. Gente, a melhor coisa a fazer é você, eu sei que talvez alguns não vão concordar comigo, mas eu creio muito em cultos em lugares públicos. Eu creio muito. Eu creio muito numa igreja que se reúne num local onde também tem gente que não é crente ao redor. No primeiro momento, então, especialmente se a igreja não tem templo, às vezes é uma grande bênção. Porque a igreja é obrigada a se reunir na casa da irmã, no condomínio, onde tem mais 7 casas cheias de gente que não é crente. E aí, então, essa igreja, ela cresce, ou ela nasce, aliás, com essa intenção multiplicadora. A igreja nasce com olhos para fora e não com olhos para dentro. Algo que nós fizemos entre os concombas, e com isso eu finalizo, que eu acho que Deus, pela sua graça e misericórdia, ajudou a igreja a ter uma visão, uma intenção multiplicadora. Nós, no primeiro momento na aldeia que nós morávamos, de Coni, antes do Mebá se converter, que era lá o feiticeiro da aldeia, nós tínhamos muita oposição, então era difícil pregar o evangelho. Então as pessoas não queriam ouvir a gente pregar o evangelho. A gente às vezes ia num local assim ou outro, mas as pessoas não queriam ouvir a gente pregar o evangelho, via de regra.
E aí Rossana e eu criamos lá aí um jeito, uma metodologia, que foi a seguinte: aqueles compounds, né, aquelas tabancas, sabe que são aquelas palhoças bem organizadas, ali num ambiente circular, no meio tem um terreiro, etc., onde as pessoas ali cozinham e tal, aquela festa familiar, e ali, para ligar aquelas casinhas e formar aqueles círculos, são muretinhas, murinhos assim de meio metro, digamos, ou 1 metro, né? Então, quem está lá fora ouve tudo, aliás, quem está lá dentro ouve tudo que se passa lá fora. Então, como a gente não podia entrar para pregar o evangelho lá dentro de muitas casas, a gente chegava do lado de fora e começava a conversar bem alto sobre o Senhor Jesus. Conversava e conversava e conversava, e não tinha entrado, mas estava falando alto e o povo ouvia. E várias pessoas se interessaram pelo evangelho, assim ouvindo de longe. Gente, isso foi tão interessante. Quando a igreja nasceu, a igreja começou a fazer esse negócio, e a igreja fez de maneira muito melhor, muito mais assim bem pensada, que a igreja começou a ir cantar louvores a Deus perto das roças daqueles que não são crentes, enquanto eles estavam fazendo a roça. O cara está fazendo a roça ali, ele não vai deixar de fazer a roça. E os crentes chegam perto e começam a cantar bem alto, louvando a Deus, contando a história de Jesus em seus belíssimos cânticos. Uma igreja que nasce num ambiente de evangelização, ela se torna uma igreja com o DNA missionário. Muito bem? Vamos encerrar? Cansados de ficarem sentados, né? Agora vocês podem ficar deitados a noite toda, amanhã tem mais, tá bom? Vamos orar, vamos ficar de pé, que a gente vai aí, então orar ao Senhor. E eu queria nesse momento que a gente pudesse orar para Deus, nesse momento assim de o final do segundo dia e meio, né, de curso, é o momento que o cansaço começa a pegar. Alguém poderia falar, mas começou já ontem de ontem a pegar o cansaço. Mas assim, o cansaço maior começa a pegar daqui para frente. Então, gente, temos que dormir bem para amanhã nós podermos aproveitar juntos, tá bom? Quem quiser agendar um momento terapêutico, pode fazer agora à noite, antes de ir aí para a sua casa. Mas vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é extremamente gracioso e cuida de nós. Ó Pai, nós queremos rogar ao Senhor para que o Senhor possa nos dar, assim, compreensão da palavra, especialmente para aqueles que estão ou irão plantar igrejas. Ó Pai, nós queremos orar ao Senhor para que nós possamos ser usados pelo Senhor passo a passo e darmos realmente passos bíblicos, não apenas coisas que funcionam na nossa cabeça, mas aquilo que está na Tua palavra e vem do Teu coração. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a todos nós uma noite bem descansada. Estamos já todos aí, quem sabe um pouco cansados, e cada um também já vem de atividades diferentes, mas nós oramos ao Senhor e confiamos que o Senhor pode nos dar uma boa noite de sono e nos trazer aqui também descansados e prontos amanhã cedo, para nós podermos estar em comunhão. E aqui somos igreja, comunhão e palavra, adoração, oração, pastoreio, tudo junto. E, ó Deus, nós vemos que isso é a igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.